porque o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que prometeu a Tarcísio de Freitas fazer uma festa sem precedentes caso a filiação do governador de São Paulo à sua legenda se confirme. Em maio, Valdemar chegou a dizer a Tarcísio que ele entraria sim para o PL, que teria sido comunicado pelo próprio governador com a transferência ocorrendo em julho, que acabou não acontecendo. Segundo Valdemar, vou abrir aspas, tá? Eu acho que ele vem depois da eleição, ele vem para o PL, me comunicou 2 meses atrás. Eu falei que vou fazer a maior festa que um político já teve em São Paulo, fecho aspas, palavras de Valdemar Costa Neto. Você, Luiz Felipe Dávila, a gente falava aqui que Valdemar é um político experiente, cacique do PL e que tem Jair Bolsonaro em seus quadros. Ter Tarcísio seria uma contratação, entre aspas, e tanto, hein? Opa, é a contratação do craque do jogo hoje, né? Então, mas vamos recapitular aqui um pouco essa conversa que nós estamos tendo sobre Bolsonaro e Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto, ele é, acima de tudo, presidente de um partido. E como presidente do partido, ele está preocupado, sim, na sua base eleitoral. Ele quer conquistar o maior número de prefeitos, quer conquistar o maior número de governadores. E esse movimento do Tarcísio faz todo sentido. Por quê? Porque se ele conseguir atrair Tarcísio de Freitas para a legenda do PL, significa que ele vai ter uma carta de ouro na mão nas eleições de 26, que ele garante ou a reeleição de Tarcísio em São Paulo, como governador, ou candidato a presidente da República. E isso é fundamental para Valdemar Costa Neto enfrentar em São Paulo especificamente Gilberto Kassab. Aliás, numa dessas conversas, acho que foi no jantar do deputado Brito, que teve um cochicho do Valdemar no ouvido de Kassab, dizendo assim que ele ia enfrentar ou ia derrotar a Kassab em São Paulo. E essa derrota só aconteceria se o PL conseguir conquistar o governador do estado, porque em termos de prefeito, Kassab é o campeão em São Paulo. Ele tem hoje o maior número de prefeituras. Aliás, ele bateu a carteira do PSDB como poucos, ou seja, todos os prefeitos praticamente que saíram do PSDB, a boa parte deles acabaram migrando para o PSD. Então, a única forma do PL ser competitivo em São Paulo é ter o governador de São Paulo. Por isso que receberia Tarcísio com festas, porque é o único contrapeso ao poder de Kassab no estado de São Paulo. Tá certo. Programas Pingos nos Is repercutindo essa informação. Valdemar Costa Neto dizendo que Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, ele que é do Republicanos, dizendo que sim, ele irá se filiar ao PL ainda este ano. Agora, Cristiano Beraldo, assim, é meio bola cantada, né? Muitos diziam, uma hora o Tarcísio vai para o PL. Mas se já havia essa ideia, por qual razão ele disputou o governo do estado de São Paulo pelo Republicanos? Porque desde aquela época já levantavam essa possibilidade. Mas, poxa, ele vai sair pelo Republicanos, por que não pelo PL? Cada momento tem o seu desenho na política, né? Ali, quando a gente estava às vésperas das eleições de 2022... o presidente Jair Bolsonaro certamente teve que fazer uma composição para agradar aos partidos da sua base. Porque os partidos têm expectativa, e ali vários queriam contar com o apoio do presidente da República em várias candidaturas, e aí acaba funcionando a moeda de troca. E isso, enfim, não foi só o caso de Tarcísio, outros casos também aconteceram. Exato. Então, assim, isso faz parte da cena política, né? Tudo certo até aí. Lembrando que chefes de executivo e também senadores, eles têm a autonomia para trocar de partido a qualquer momento, diferente do deputado, do vereador, que precisa esperar a janela de transferência que se dá 6 meses antes do pleito, né, seguinte, para ele trocar de partido. Mas o governador Tarcísio de Freitas, ele pode trocar de partido a hora que ele quiser. Qual é o ponto em relação a isso? Nesse caso, estamos falando do governador do estado mais importante do Brasil, que está fazendo um excelente trabalho. Provavelmente o político com mandato, exercendo a liderança do executivo mais relevante do Brasil, tirando, claro, o presidente da República pela importância que o cargo tem.
Não acho que é adequado um líder partidário, seja ele quem for, anunciar que o governador de São Paulo vai para o seu partido. Isso cabe ao governador de São Paulo, porque ele vai para onde ele bem entender. Então não se pode colocar palavras na boca dele, até para preservar, nesse caso, a própria importância do PL. Quer dizer, a pressão, se houver, tem que se dar nos bastidores para que o governador anuncie na hora que for mais conveniente a ele. Então vejo com um cheiro um pouco estranho você ter um líder partidário falando pelo governador de São Paulo. Tarcísio de Freitas não é moleque. Ele é capaz de se manifestar, de se posicionar, de dizer o que vai fazer, quando vai fazer, se é que é do interesse dele fazer esse movimento. Pois é, a declaração de Valdemar Costa Neto, o silêncio de Tarcísio, pelo menos até agora, Mota, e essa possibilidade de trocar do Republicanos para o PL, isso seria um indício de que Tarcísio poderia disputar sim a presidência em 26? Eu acho que o Tarcísio pode disputar. Dependendo de como o cenário estiver, eu até diria ele deve disputar. Mas há tempo para tudo, Caniato. Para o PL receber Tarcísio seria um gol de placa, né? Esse movimento também poderia ser interessante para Tarcísio. Agora, se o movimento tem como objetivo as eleições de 2026, ainda tem muito tempo. Eu não vejo nenhuma razão para Tarcísio ter pressa, porque ele é a grande novidade da política. Eu acho natural que o Valdemar demonstre entusiasmo com essa possibilidade, mas, no final das contas, a escolha do momento para essa mudança é de Tarcísio. Pois é, agora, Dávila, o que a gente precisa considerar em relação a esses sinais que são dados? O Beraldo destacou bem esse anúncio prematuro, talvez, de Valdemar Costa Neto, possivelmente sem consultar, inclusive, Tarcísio. Tarcísio tratou de ficar quietinho, não confirmou, mas também não desconfirmou, não deu a negativa. O que a gente precisa tratar? Foi uma jogada, acabou jogando para a plateia também? Tem muita estratégia aí nessa declaração de Valdemar Costa Neto. Ele também está esperando quais serão as reações a partir daí, né? Queria que você trouxesse a sua reflexão, por favor. Tem muita estratégia e certamente uma pessoa experiente como Valdemar não ia falar algo assim sem ter pelo menos tido uma conversa de pé de ouvido com o governador de São Paulo, porque isso queimaria completamente a ida de Tarcísio para o PL. Então alguma conversa já está acontecendo, deve estar maduro, porque não é a primeira vez que essa ameaça do Tarcísio mudar para o PL ocorre. Agora, Tarcísio está fazendo o jogo correto, é preciso esperar a eleição municipal. Afinal de contas, na eleição municipal, PL, Republicanos e PSD estão numa disputa feroz aí por prefeituras, e evidentemente também o MDB, né? Inclusive aqui em São Paulo. Então é preciso passar essa maré das eleições municipais para decidir essa mudança partidária. Mas o que Valdemar Costa Neto está dando é sinal de que o PL está sim se movimentando para ter uma voz protagonista, não só na eleição de São Paulo, como na eleição presidencial. Que afinal de contas, o candidato, vamos dizer assim, o que poderia vir a ser candidato a presidente da República pela União Brasil, nós já sabemos que é o Caiado, né? O Zema espertamente já diz que ele é candidato a vice, né? Então ele já está meio que saindo do jogo no sentido que... E isso é importante, porque amanhã, se Bolsonaro recupera os direitos políticos, tá aí uma pessoa dizendo que é candidato a vice. E isso também não ofende base do bolsonarismo, que todo mundo quando é candidato a presidente, que na verdade ofusca um pouco dessa manobra para tentar de alguma forma aprovar a anistia ao presidente Bolsonaro. Então, é um jogo feito com muito cuidado, é um jogo de xadrez, tem que movimentar cada peça com muito cuidado, mas certamente Tarcísio parece que não vai continuar no Republicanos. E aí sim migra para o PL. Agora, o PL tem uma grande questão. Se Tarcísio sair candidato a presidente, quem será o candidato forte para disputar o governo do estado de São Paulo? Esta é uma questão importante. Os sinais que são dados hoje, Caniato, é que o vice-presidente, Geraldo Alckmin, vai disputar a eleição em São Paulo, pelo tipo de agenda política que ele vem fazendo, cada vez mais focada em São Paulo. E aí passa a ter um adversário de peso.
e é preciso ter um candidato de peso para enfrentar uma pessoa que já foi governador 3 vezes no estado de São Paulo.